E hoje teremos tour pelo nosso bairro aqui em Firenze. Nós estamos no centro histórico e nós vamos fazer um passeio, mostrar para vocês como que é a região e falar também sobre comemorar no centro histórico de Firenze. Nós estamos bem no coração de Firenze, né, no centrão histórico. Até demais, né? Eu nem sabia que nós íamos ficar tão bem centralizados assim. Sim, mas nós achamos que se não fosse em época de pandemia, nós não tínhamos bolso para alugar um apartamento aqui. De jeito nenhum, eles abaixaram muito os preços porque não tem turista. E basicamente é turista que vive aqui, né, no centro histórico da cidade. E logo na saída da rua onde a gente tá, só pra vocês verem como que a gente tá bem localizado, tem uma piazza de Santa Trinita. Eu achava que era Santa Trinita, mas eu acho que é Santa Trinita mesmo. Tem uma igreja, tem uma área aqui muito legal. E logo atrás da gente já tem uma rua principal. Só que logo atrás também da gente, nós já damos direto no Rio, que é um lugar de Firenze. Então, tipo, aqui começa muita loja, tem vários cafés, é uma parte realmente muito central. Então, saindo dessa pracinha aqui, andando avante, aqui onde nós estamos indo, nós saímos direto na Ponte Santa Trinita, ou Santa Trinita. Eu acho que é Trinita. É, exatamente. É porque assim, a gente odeia falar nome errado. Por quê? Porque não tem o acentinho no ar. Mas é então porque eu acho que é Santa Trinita. Mas na Itália também tem Trinita, entendeu? Mas eu acho que é Trinita. Não sei, quem é de Firenze comenta aqui embaixo, Santa Trinita ou Santa Trinita. E aqui atrás de nós, se você segue direto nessa rua Tornabuoni, você vara direto na Piazza della Repubblica. Daqui a pouco nós vamos para lá. Nós sempre viemos em Firenze, já rodamos o centro histórico várias vezes, mas dessa vez agora uma coisa que a gente percebeu é que eles estão reformando muitas ruas. As calçadas estão fazendo aquele estilo mais histórico, mas realmente está tudo bem cuidadinho. E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é que eles estão colocando muitas árvores, muitas flores. Tá ficando muito bonitinho. Antigamente não era tão bonito assim e agora realmente está muito bom. E agora a gente está aqui no lugar, no Acciaiuoli. É, quem conseguir falar essa pronúncia perfeita. O que é Lungarno, gente? Como eu comentei no começo do vídeo, todas as cidades aqui na Itália, que elas estão à beira de um rio, pelo menos aqui, não, porque não é toda a cidade, porque Lungarno significa, porque o rio é o Arno, então não é toda a cidade. Mas toda a cidade tem uma rua específica que fica do lado do rio. Mas aqui em Firenze, em Pisa, também é o Lungarno. Esse aqui é o Acciaiuoli. Acciaiuoli, e é a rua de trás da nossa casa. Então, literalmente, a gente tem esse privilégio de estar saindo de casa e já chegar aqui e dar de cara com essa maravilha que é o Ponte Vecchio, né? Gente, é muito fantástico. Aqui do lado do Ponte Vecchio tem uma ruazinha que é muito maravilhosa e ela é bem estreita e você também tem que dividir com o carro. Isso vai ser um dos tópicos que a gente vai falar sobre o centro histórico. Todos os prós e contras vai vir ainda nesse vídeo. Firenze atualmente é composta por 5 bairros principais e eles recebem uma sigla que é Q, né, de quarteirão, né, de quartieri em italiano, e o número. Aqui no centro histórico a gente está no Q1, que é a região 1, e são 5. Tem outras também que funcionam totalmente diferente. E o centro histórico de Firenze, só para vocês terem uma ideia, só Firenze tem 300 e tantos mil habitantes. A região toda tem muito mais. E no centro histórico atualmente vivem mais ou menos 67 mil pessoas. É muita gente, mas não é a região que tem mais moradores na cidade. Agora nós estamos aqui parados de frente para o Lungarno, com a vista no fundo para o Ponte Vecchio e de frente para a Galeria degli Uffizi. É muita chiqueza. Não é? Então jamais nós conseguiríamos alugar um apartamento como este, que vocês já viram no tour pelo apartamento, no centro de Firenze, pagando o que a gente pagou. Eu acho que em época sem pandemia, gente, sem brincadeira, o aluguel deveria ser uns 1.500, 1.200 no Airbnb. Lembrando que o Airbnb você pode reservar diárias normais, 1, 2, 3 diárias, como se fosse um hotel. Mas a partir de 28 dias você já faz uma reserva de longo período. Você pode reservar 1 mês, 2 meses. E aí geralmente o preço cai mais ainda, né, Pri? Tem desconto, isso vale super a pena. Exatamente.
Porém, um detalhe importante é que a partir de 28 dias o proprietário é obrigado a fazer um contrato de aluguel transitório. Você só paga o valor combinado com ele, porém você não precisa de comunicar quando você vai sair, nem nada. Você assina o contrato no dia que você chega. Simples. É só uma forma formal de regularizar as coisas, né? E eu sei que muitas pessoas que me seguem gostariam de morar em Firenze, principalmente ter experiência no centro histórico. Conheço pessoas que já moraram aqui, a maioria estudantes. E o que acontece, gente? Pri, se eu quisesse alugar uma casa no centro histórico, você poderia alugar, existem preços que não são tão exorbitantes, então tipo casas bem pequenininhas, monolocale, bilocale, você vai achar inclusive no centro histórico por 600, 700 euros, tem muitos apartamentos de 1.000, 1.300, 1.500 e até de 6.000 euros, né, enfim, o preço até que não é tão exorbitante se você quiser uma casa bem simplinha. O problema é alugar uma casa em Firenze, não só no centro histórico, mas também nos outros bairros e na periferia. É muito difícil, é uma cidade extremamente universitária, turística, muitas coisas aqui são voltadas exclusivamente para turismo, o que causou alguns pontos que a gente vai falar com vocês no decorrer desse vídeo, mas realmente morar no centro histórico de Firenze alugando uma casa é uma missão quase que impossível. E isso não é só verdade, como nós conhecemos pessoas que passaram por isso. Uma delas é a pessoa que alugou nossa casa em Pontedera. Verdade. Ela morou aqui em Firenze, se não me engano, mais de 2 anos à procura de casa. Não, ela morou em Firenze muito tempo, que não com a casa dela. Ela ficou mais de 2 anos, se não me engano, 2 anos e meio procurando casa e ela não conseguia alugar. E outro caso interessante que eu acompanhei de uma pessoa famosa, um vocalista daquela banda Rosa de Saron, na verdade o ex-vocalista, com uma banda católica, né? Foi aqui que ele tentou alugar? Foi aqui, ele veio reconhecer a cidadania dele aqui. É uma pessoa que deve ter dinheiro. Então, sim ou não? Né? Ele não conseguiu alugar a casa em Firenze e ele falou isso nas redes sociais dele, no canal do YouTube dele, numa live dele. Ele não conseguiu alugar a casa em Firenze e hoje ele mora na Inglaterra. Caraca, que doideira, né? Pra você ver que é imagina difícil. Nós, meros mortais. Não, tem que ser Airbnb mesmo. E eu comecei a pesquisar para saber se os italianos também moram, os fiorentinos, eles moram aqui no centro histórico, né? Porque às vezes você olha e se pergunta, mas só tem turista? O que aconteceu? Tem ainda fiorentino que mora aqui, sim, mas muita gente saiu por causa do preço exorbitante que é morar aqui. E eu acredito também que os poucos que moram, a maioria deve ser velhos, né? Sim, idosos. São idosos, pessoas que já têm casa própria, estão aqui há muito tempo. Isso é bem comum, até em Roma também, é bem comum ser mais idosos. O que acontece? Como muita estrutura aqui virou coisa turística, gente, eles preferiram... E também, lembra que a gente estava falando de como deve ser caro manter uma casa aqui? Sim. Porque os prédios são muito antigos, então você tem que reestruturar. São frios, né? Então assim, realmente é uma região muito cara. Moram algumas pessoas e quem mora adora, porque tem vários pontos positivos que a gente vai falar pra vocês aí no decorrer desse vídeo. Uma das vantagens de morar no centro histórico é você caminhar 2 minutos ao sair de casa e chegar numa praça como essa, que é a Piazza della Signoria, e ver aqui o grande Palazzo Vecchio, né? Aqui, digamos que é o miolo do centro histórico, né? Um dos pontos mais turistados aqui na cidade. Aqui na minha frente tem um dos cafés mais famosos e mais históricos também. Aqui, se eu pego à direita, eu chego na Piazza da Duomo. Mas essa realidade que nós estamos vendo aqui, ó, essa praça bonita e vazia, isso aqui não existe, gente. Fora de pandemia, tá agradabilíssimo estar morando aqui em Firenze. Você poder sair, você poder curtir a cidade. Tanto que nós reparamos prédios que nós nunca vimos, porque é tanta gente no dia a dia que você acaba não prestando atenção. E tendo essa oportunidade de morar aqui agora, em época que não tem turismo, está sendo ótimo. Porém, isso aqui, todo mundo sabe que não é a realidade de Firenze. Isso aqui estaria lotado de turistas. E aproveitando essa dica que o Christian deu para vocês, por que muita gente também não gosta de morar no centro histórico de Firenze? Por 2 motivos. Primeiro, que é muita bagunça, porque o centro histórico é sempre onde tem mais coisas, mais festas, mais pessoas, mais bares e tal. E o outro ponto é a questão de turista. Gente, são milhões de turistas que visitam Firenze. No verão, vocês não estão entendendo, eu odeio vir em Firenze no verão, porque você não anda, você não caminha, as filas são gigantes, o calor é terrível, mas o calor a gente até que gosta, vem de chinelinho e short, tá tudo certo. Mas é uma cidade que tem muito turista, então esse é um dos pontos muito negativos de você morar no centro histórico, porque às vezes te tira um pouco daquela praticidade do dia a dia de uma pessoa normal, sabe, de um morador ali no bairro e tal. Então os turistas no centro histórico é um ponto negativo sobre morar aqui nessa região em Firenze.
Na minha opinião, um dos pontos positivos do centro histórico é a parada do comércio. Aqui você tem todas as lojas que você pensar na sua disposição. Tem muita coisa, desde loja chique, porque tem muita grife. Eu acho que no centro histórico é mais loja cara do que as lojas tradicionais para você fazer compra. Não que você não encontre uma loja de roupa como uma H&M, uma Zara. Acho um monte. Exato, uma Tezenes, mas eu tô para te dizer que aqui no centro tem mais grifes realmente, porque também Firenze, é bom em falar que é a capital da moda, né? Eu fico na dúvida se Firenze é mais importante na moda do que Milano, sabia? Eu acho que Milano é mais, mas Firenze tá assim, ó. Tá bem empatado. Milano é mais, porque eu acho que realmente pode ser, aqui é a próxima capital da moda italiana. E aqui também é muito comum o comércio local, então loja de artesão, gente que faz estátuas, produtos típicos, né, da cidade. Aqui em Firenze é muito forte a questão dos couros, sabia? Nossa, sim, o couro fiorentino. Sim, a produção de materiais com couro. Só que é claro, se você quiser ter acesso a grandes centros, porque aqui tem mini shoppings, né, em Firenze, só que é tudo na área metropolitana. Exatamente. Então você não vai achar isso no centro histórico. Então o centro histórico é legal para você passear, tem muita loja, mas as compras, o ideal é fora do centro histórico. Uma outra coisa importante a se dizer é que é a questão de supermercados. Nós já mostramos num outro vídeo, a gente pode deixar linkado aqui nos cards, que quem está no centro histórico fica um pouco complicado a questão de grandes supermercados para fazer compra. Não tem. Você não tem tanta variedade, você tem muitos supermercados pequenininhos com preço um pouco mais elevado. Mas se quer saber detalhes, vai assistir o nosso vídeo do mercado. Lá tem dicas. Que a gente dá super dicas, principalmente falando quais os mercados mais baratos de toda Firenze e quais os piores, né? Exato. Bom, e agora a gente chegou em outro ponto muito turístico do bairro que a gente está ficando no centro histórico, que é a Piazza della Repubblica. O lugar realmente é maravilhoso, tem muitas lojas, tem muitas cafeterias famosíssimas na cidade. Mas um ponto muito importante de destacar, gente, que muita gente reclama do centro histórico, é a dificuldade de acesso. Então, por exemplo, se você tem um amigo, se eu quisesse hoje em dia convidar alguém e eu morasse aqui no centro, a pessoa não consegue nem vir de carro aqui, porque tem muita ZTL. ZTL na Itália é um local que é zona de tráfego limitada, que residentes que não moram aqui, vamos supor, se você é de Pisa e não mora em Firenze, você não pode entrar em algumas áreas. E o centro histórico é repleto de ZTL. Isso também causa um outro problema. Como é uma região muito antiga, tem muitos prédios antigos, não tem garagem, não tem estacionamento. Então muitas pessoas reclamam de ter que ficar pagando estacionamento, gastar muito dinheiro com isso. Então nessa coisa prática não é uma coisa muito fácil acesso no dia a dia e que incomoda muita gente. E a gente também não pode deixar de falar sobre a questão de transporte público. Funciona muito bem em Firenze, tem trem, tem ônibus a todo momento e eles atendem sim ao centro histórico, porém chega uma hora do dia que para o transporte e muitas pessoas reclamam isso. Tem variedade? Tem, mas se você ficar dependendo exclusivamente de transporte público no centro histórico, às vezes pode dar um pouquinho de raiva. Então esse também é um ponto negativo sobre o centro histórico. Um outro ponto também importante pra gente falar é sobre a questão de segurança. Firenze é uma cidade segura, mas o quarteirão 1, que é esse do centro histórico, não é o mais seguro. Imagino que sim, porque não é um bairro assim residencial, né? Exato, residencial tem vários outros bairros. E aqui perto da estação, porque aqui a gente vai chegar na Duomo agora, ainda estamos tudo no miolo do centro histórico. E tem a zona estação, e a zona estação aqui em Firenze tem muitos problemas. Então assim, é uma região super segura, você pode se sair tranquilamente, mas também pelo número de turistas, acaba atraindo mais batedor de carteira, Exato. Né? Outra vantagem é que aqui você tem muita coisa para fazer. Então tem muito bar, muita cafeteria, para você sair, para você se divertir, tem muita opção. E o centro histórico, gente, não é só esse miolo que a gente está mostrando aqui para vocês. A gente tem saído, tem descoberto várias ruas maravilhosas. E a gente vai fazer vários vídeos para vocês relacionados a isso, a ruas para conhecer, pontos turísticos, contando a história e tudo mais. E para encerrar, a gente chegou aqui, um dos lugares mais bonitos da cidade, que é aqui na Piazza do Duomo. Na minha opinião, uma das maiores dificuldades de morar no centro histórico de qualquer cidade, não só de Firenze, até mesmo de Pisa, Lucca também era assim, são as ruas estreitas. Geralmente as calçadas são muito finas e você tem que ficar disputando com o carro, com o ônibus, bicicleta, cachorro, periquito, papagaio. É realmente uma coisa bem incômoda, não sei como é que fala. No dia a dia te dá realmente muita aflição, porque é aquele bagunça, aqueles monte de coisa passando. Na minha opinião, isso em qualquer cidade da Itália. Mas qual que é a vantagem por outro lado? Você respira história, arte, cultura o tempo todo. É uma coisa assim astronômica. É claro que a gente vai compartilhar com vocês esses 45 dias morando aqui em Firenze. Vamos mostrar muitas coisas e realmente uma delas é isso. Parece que eu tô assim no filme e que a qualquer momento vai sair o Dante Alighieri ali de qualquer lugar, porque realmente é muito legal.
It's always like they hate to find. Bom, e agora terminando esse passeio no centro histórico, que é o nosso bairro, vocês devem estar se perguntando por que a gente escolheu o centro histórico, né? Principalmente por conta do nosso trabalho, porque a gente quer mostrar a cidade para vocês, mostrar como é a vida aqui. Porém, se nós estivéssemos numa das regiões melhores para morar, os bairros mais residenciais, a gente teria que ficar gastando, por exemplo, com transporte Exato. público para chegar até o centro da cidade. Isso aqui seria um pouco mais cômodo para a gente estar aqui no miolo, para ter acesso a tudo, para encontrar com pessoas. Então, isso aqui foi mais importante para nós escolher a localização. Sim, tá perto da zona da estação de trem também, tem muito transporte. Então, por isso, se não fosse isso, a gente não moraria aqui, porque a verdade seja dita. Morar em Firenze é muito difícil, morar no centro histórico é muito mais difícil ainda, né? Exato, verdade seja dita. Para você alugar uma casa aqui, um apartamento, porque na verdade o centro histórico acho que nem casa existe, é tudo apartamento. É. Ou você precisa de ter grana para alugar isso aqui, porque é caro, ou você pode ser estudante e alugar um quarto, dividir Exato. casa com outras pessoas. Para estudante é um pouco mais tranquilo, porque realmente tem muita coisa. E é claro que nós teremos um vídeo falando então quais são os melhores bairros da cidade para você morar. Sim, aqueles mais seguros, mais econômicos, aquela coisa toda, né? Sim, ou então para uma família, o que é o ideal. E outra coisa, comenta aqui o que você quer ver e saber sobre Firenze. Se você tem uma curiosidade, se tem um ponto turístico que você muito quer conhecer, enfim, dá qualquer dica aqui nos comentários. E nos próximos vídeos a gente volta aqui com mais de Firenze para vocês, na parte turística e também sobre como viver na cidade. Isso aí. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just